Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate. Meus amigos, minhas amigas, Ideias em Debate no ar. Hoje é um programa muito especial. Estou muito feliz em receber aqui o meu companheiro Chicão. Chicão é uma das lideranças mais relevantes do nosso movimento, uma pessoa aguerrida, politizada, participa de um partido político, foi candidato nas eleições anteriores como suplente do senador Suplicy, que é um cargo fundamental, importante, ou seja, foi candidato a ser senador do nosso país. Então, uma pessoa com muitas características fundamentais para o Brasil de ontem, de hoje e de amanhã. E hoje nós vamos conversar sobre vários temas. O programa é para ele, uma pessoa que eu tenho muito respeito, uma pessoa que valoriza muito o nosso ambiente de trabalho. Então, Chicão, eu queria, para que você fale com as pessoas do outro lado da telinha, para começar um pouco, falar da sua vida, como é que apareceu o amigo Chicão, que tem tanto do ponto de vista sindical, um trabalho importante, do ponto de vista político. Porque é muito importante que todos nós possamos também estar ativando na área política, porque o que determina no Brasil é a política, né? A Câmara dos Vereadores, que tem eleições próximas, Prefeitura, Assembleia Estadual, Câmara dos Deputados e assim por diante. E é importante que toda a agenda do mundo sindical, do mundo do trabalho, seja colocada, instrumentalizada. E por isso é fundamental que a gente tenha relação com os partidos políticos, todos eles, não é? Então, Chicão, eu queria muito que você primeiro falasse com o nosso povo fiel no Ideias em Debate sobre o Chicão, na área política e na área sindical. O programa é seu. As telas também, todas elas, todas elas. Muito obrigado, Patá, pelas palavras e pela oportunidade de estar aqui no Ideias em Debate. Como você disse, né, ninguém entra no mundo sindical por acaso. Tudo surge da indignação da classe trabalhadora. Eu sempre fui muito ativo, comecei a trabalhar muito cedo, como menor aprendiz no Senai. Né, eu fazia Senai durante a semana e trabalhava no comércio no final de semana com meu pai, numa avícola. A gente trabalhava bastante, eu sou da Zona Leste de São Paulo, uma família, não é uma família de classe média, nem pobre, mas uma família simples da Zona Leste de São Paulo. Então eu ingressei no Senai, entrei via Eletropaulo. Na Eletropaulo, comecei como menor aprendiz, praticante de eletricista e eletricista de rede na Zona Leste. Como qualquer trabalhador braçal, levantando poste, puxando cabo, ligando energia, colocando transformador, tudo aquilo que o pessoal da Eletropaulo faz. Mas no dia a dia, a relação capital-trabalho, existe o campo da exploração. E quando veio a privatização do setor elétrico na Eletropaulo, isso acirrou. De um dia para o outro, demitiram 1.080 amigos nossos na Eletropaulo. E a coisa ficou muito apertada, começaram a fazer bancos de hora. E aí esse banco de hora era um banco que depositava e jamais sacava, sabe, para estar aquela coisa. E a gente foi se indignando. Teve um dia que eu tomei a liberdade, juntei os trabalhadores da base lá de Monte Santo, não era diretor do sindicato, não tinha vínculo algum com o sindicato. E paramos a base. Chamamos o sindicato vem aqui. Não dá para continuar da forma que está. O sindicato se manifestou, comprou a briga, e eu gostei daquilo, Patá. E assim começou o Chicão a se engajar no movimento sindical, né? Foi a indignação da falta de pagamento das minhas horas extras que me levou a conhecer o movimento sindical mais de perto. Mais tarde, o companheiro Salim, me convidou para fazer parte da chapa do Sindicato dos Eletricistas de São Paulo. Nem sabia o que era chapa na época. Aí ele me explicou, você vai representar os trabalhadores dentro da chapa como diretor. Fui diretor de base. No mandato seguinte, fui secretário-geral. Já logo em seguida? No mandato seguinte, fui para secretário-geral. No outro mandato, tesoureiro. Aí permaneci na tesouraria. Ocorreu uma fatalidade no nosso sindicato com a morte do Carlão, que era o presidente. Eu era o tesoureiro. O Celso assumiu a presidência. E aí, no outro mandato, eu passei a presidente, em 2015. E estou presidente do sindicato até agora. Então, a minha carreira dentro do Sindicato dos Eletricistas de São Paulo foi uma carreira, eu diria que até rápida, né? Pelo contexto e os cargos que a gente ocupou. Mas acho que mais importante do que o cargo que a gente ocupa
é a objetividade, né? O movimento sindical é aquela coisa. Pode mudar a forma da gente atuar, a gente está hoje falando por um vídeo, pode ser por aplicativos, pode ser por site, mas a relação capital-trabalho, a proteção do trabalhador contra a exploração exacerbada, eu acho que é isso que move a nossa causa e é por aí que o movimento sindical se fortalece. Antes até de entrar na questão política também, que você tem uma atividade bastante importante, então houve uma demonstração, que eu acho que é importante que todos estão nos vendo agora, de que foi num movimento de base que você mostrou a sua indignação, 1.080 pessoas foram dispensadas, banco de horas, uma série de questões contrárias aos interesses dos trabalhadores, você não tinha relação nenhuma com o sindicato, você e um grupo, com certeza, parou a empresa, chamou o sindicato, e aí o sindicato assumiu e percebeu o trabalho que vocês desenvolveram, e aí você foi convidado para participar. Eu acho muito importante essa história, esse depoimento, porque isso significa o arejamento, né, do movimento sindical. É as pessoas que vêm da base. O Chicão é uma pessoa que veio da base, né, e que hoje está na presidência de um dos sindicatos mais estratégicos do nosso país. Eu lembro que o pessoal costumava dizer, o próprio Salim, que em épocas passadas, num momento de greve, podia até apagar o Brasil. Né? Sim, o Magno usava esse apagar do Iapoca é o Chuí. É o sindicato que o nosso companheiro Magno, que foi ministro, também foi presidente desse sindicato, um presidente bastante atuante também. Sim. Então, no mundo sindical, interessante, até para mim, que eu conheço há muito tempo, mas não sabia dessa história. É muito bom a gente saber a história das pessoas, né? Para ver o compromisso dela. E aí, concomitantemente, você também em algum momento entrou na participação política. Como foi? Exato. Dentro do sindicato, né, a gente percebe que essa relação capital-trabalho é muito importante, a defesa do trabalhador pela entidade sindical, pela entidade representativa, mas sempre falta algo, Patá, né? E o que é esse algo que falta? O trabalhador fica com aquele anseio constante de melhoria, mas às vezes uma legislação barra a nossa atuação, né? Um ator político barra a sua atuação, um poder executivo muitas vezes barra a nossa atuação, e a gente começa a perceber, ou a gente participa desse troço que é a política, ou a gente está morto, né? Esse é o ponto. É por necessidade que eu comecei a virar os olhos à política. E falei, bom, quando o Salim começou com essa discussão dentro do sindicato, e anterior a ele, havia um presidente, o Enir, que muito conhecido. Enir Severino. Ele foi presidente da Central também, da CGT. Exato. Uma ótima pessoa. O Enir já manifestava essa necessidade dentro do sindicato, tem nos autos, no histórico do sindicato, que era importante a gente se engajar na política. O Salim absorveu isso e falou, temos que tentar fazer um deputado federal. Se lançou ao cargo de deputado, 2550 era o número, a gente apoiou profundamente a candidatura do Salim no período. E nessa saída do Salim, foi quando ele conversou com a diretoria e falou, Chicão, toca a federação, que ele era o presidente da federação, toque a federação, Carlão, que era o vice-presidente, toque o sindicato e vamos fazer o nosso projeto andar. E foi nesse sentido que a gente foi construindo e vendo a necessidade da política. Dentro dessa carreira, a gente pretende, continua perseguindo essa importante missão de ter nossos, né, tanto dos comerciários como dos eletricitários, como de qualquer sindicato, ter trabalhadores de fato representando o trabalhador lá. Só quem cavou buraco, quem trabalhou no pesado, num estoque, numa almoxerifada, alguma coisa, que sabe o quanto que custa o suor do trabalhador, para não permitir que retirem do trabalhador, no dia a dia, numa canetada, os seus benefícios, seus direitos. Então, a importância da participação política é objetivamente para isso, para defender os direitos dos trabalhadores. E lá no sindicato, é um sindicato plural, as pessoas podem ser... Vocês despertam a importância de participar no mundo político, mas o diretor pode ser filiado a qualquer partido. Não há, assim, que as pessoas sejam obrigadas a, entre aspas, porque eu sei que não, a participar de um partido ou do seu partido. De forma alguma. Como é que você vê isso? De forma alguma. Como eu disse aqui, eu apoiei o Salim 2550. Que era do DEM, ele estava no DEM na época. Verdade. E eu sou militante do PCdoB, do Partido Comunista do Brasil, que é 65. O que eu fiz nessa discussão? Eu entendo que quando você vai discutir classe trabalhadora, não importa a matiz política que o companheiro participa, você tem que olhar a origem dele. O Salim era um eletricista de campo, que chegou a presidente do sindicato e tem isso na sua origem. Então teve o nosso apoio independente do partido que estava. Hoje nós temos dentro dos eletricitários pessoas no PT, no PMDB, no PDT, no PCdoB,
Em todos os P's. E no PSD tem alguém? Né? PSD eu creio que tem um. Tem um companheiro do PSD. E todos os partidos, inclusive no PSDB, que é um partido, nós temos gente do PSDB, que é um partido que privatizou e tem um ranço político da nossa categoria com o PSDB por conta da privatização, que esfacelou o setor elétrico. Eram 5 empresas antes da privatização do setor elétrico. Depois da privatização do setor elétrico, hoje a gente representa 301 empresas. Nossa Senhora. É pesado, e são 289 acordos coletivos e uma convenção. Que coisa, hein? Então o ano todo tem trabalho para a gente batalhar e é pesado e árduo. Agora, para manter a estabilidade da classe trabalhadora, é fundamental a participação dela na política. Escolham um partido, cai para dentro e conheçam a estrutura do partido. Se não for um bom partido, troque. Mas participe. Não deixe a política na mão dos outros, que senão a vítima pode ser você. Mais um ensinamento muito interessante e importante, porque no mundo de hoje, as decisões políticas no Congresso Nacional, se não houver o nosso olhar, com o nosso olhar, já viu a reforma de 2017 e outras medidas provisórias contra nós. Imagina sem o nosso olhar. Pessoal, nós vamos ter que fazer um rapidíssimo intervalo e já voltamos com o Chicão, esse companheiro aqui simples, capaz, líder, conversando com todos aqueles que gostam do mundo melhor. Chicão, voltamos já. Vamos conversar com o presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Patá. Um bom dia. Bom dia, Rodrigo. É um prazer muito grande falar com você e com todos que estão nos vendo do outro lado da telinha. Vamos lá, o setor do comércio em São Paulo, ele renasce de que forma, hein? De que tamanho, com que marcas? Olha, nesses 78 dias que você comentou, com certeza muitas coisas, infelizmente, ocorreram. Muitas das empresas não vão abrir as suas portas. Infelizmente, mais de 60 mil comerciários perderam emprego nesse período. Então vai renascer de um formato bem diferente, com horários bastante limitados, mas com a possibilidade efetiva, se as regras forem obedecidas, de iniciar um processo de retomada da economia. Mas, lógico, o sindicato tem uma preocupação muito grande, é com a saúde do trabalhador. E uma das preocupações, você mesmo passou várias vezes aí no programa, é a questão dos transportes públicos, que, a meu ver, ainda deixa muito a desejar e é um dos locais que mais poderá, infelizmente, ter a contaminação do vírus. Não, com certeza não faz sentido nenhum, porque a maior parte das pessoas, dos 500 mil comerciários, eles moram nas comunidades, moram nos locais da periferia de São Paulo, então são obrigados a tomar os transportes públicos, ou trem, ou metrô, ou os dois, ou os três, e muitas vezes tem essas características de desrespeito para com o trabalhador, nesse momento que ele vai defender a sociedade, vai defender a vida, não é? E ele se coloca à disposição e muitas vezes não recebe os EPIs necessários e as proteções que são exigidas pela OMS. Olha, desde o início da pandemia, no site do sindicato, nós colocamos um WhatsApp e e-mails, fale com o presidente, e nós temos dado resposta, recebemos mais de 300, 400 por dia. Muitas reclamações, como foi dita por uma pessoa que foi entrevistada agora, que não sabe o que fazer por conta da diminuição do salário, ou a suspensão do contrato, ou outras questões da própria saúde, ou muitas mães, porque no comércio 55% são mulheres jovens e são mães, e as creches estão fechadas, as escolas também. O que fazer? Deixar com os pais, que é mais perigoso, segundo algumas orientações da OMS. Então, é uma equação muito complexa. De qualquer forma, o sindicato vai estar à disposição no sentido de ajudar a que as regras sejam cumpridas, porque parte das regras o próprio sindicato achou que são importantes, como o distanciamento, o álcool gel, a máscara, a testagem, que infelizmente ainda não é obrigatória. A testagem, nós estamos tentando uma negociação coletiva para que todos os comerciários sejam obrigados a exigir o seu trabalho, que sejam testados, né? Então, várias questões são colocadas por nós. Se as regras forem obedecidas, com certeza absoluta, o mal será menor. Você tem razão, mas tem o seguinte aspecto: muitas pessoas podem estar contaminadas e não sabem.
O teste, na realidade, é mais em sentidos assintomáticos, né? Que com certeza poderá evitar futuras contaminações. Nós estamos negociando com a área patronal e tentando com algumas empresas que fornecem os testes para que a gente possa conseguir a preços razoáveis, porque numa quantidade muito grande diminui o valor. Mas é fundamental que é um investimento importante, porque significa realmente a possibilidade efetiva de diminuir a contaminação. Essa testagem ela tem um custo alto. A outra testagem é a temperatura. Isso nós estamos exigindo que todas as empresas, ao permitir a entrada do trabalhador ou do consumidor, seja no mínimo verificar a temperatura, que pelo menos um dos sintomas pode ser averiguado. Muito obrigado, viu? Pela participação aqui, o Ricardo Patá, presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo. Um bom retorno, uma boa retomada para todos aí, que possamos logo estar aí pleno trabalho. Bom dia. Obrigado, Rodrigo. Bom dia. Bom dia. Meus amigos, minhas amigas, voltamos de Ideias em Debate com o nosso convidado especial, Chicão, um eletricitário, uma pessoa altamente comprometida com os trabalhadores, não só na área que atua, porque dentro das centrais sindicais e dentro do movimento sindical de uma forma geral, a palavra dele é sempre uma palavra escutada, ouvida, porque sempre com bastante importância que é expressado as condições que ele conhece e que nós precisamos. Chicão, vamos falar um pouco agora da atualidade. Nós estamos comentando recentemente, tive o prazer de almoçar com o Chicão nos dias anteriores aí, até falou da mudança, você até comentou que houve uma mudança importante na privatização, são 301 de 5, né? Mas teve também uma sinalização de empresas chinesas aqui, né? Sim. Como é que está essa internacionalização desse, vamos dizer, potencial estratégico que é o setor elétrico no Brasil e em São Paulo em especial, né, que tem, aqui em São Paulo tem basicamente a sede das maiores empresas, né? Sim. Como é que foi isso? Como é que você enxerga isso? Eu até te confesso que uma das decisões que me encaminhou para o PCdoB, para o partido que eu frequento, foi isso, a defesa dele da estatização das áreas estratégicas. Porque o que ocorreu no Brasil da década de 90 para cá foi um esfacelamento das áreas estratégicas. Como vou me ater ao setor elétrico que eu domino. O setor elétrico foi esfacelado na distribuição, que é aquilo que atende a população. Vou dar um exemplo aqui de São Paulo, Eletropaulo, né? E outras estatais, Eletropaulo, Bandeirante de Energia, CPFL, foram empresas que eram estatais e foram privatizadas. Essa privatização entregou a concessão pública a uma empresa. E aí o que a gente vê nesse cenário? Hoje, quem controla a Eletropaulo? O Enel, que é uma estatal italiana. Né? Quem está no controle da gestão da CPFL? Empresas chinesas, capital estatal. EDP, portuguesa, estatal portuguesa. E por aí vai, espanhola na Electro. Capital, estatal, estrangeiro dominando. Então, a privatização, hoje, a consequência dela, além de, vamos dizer, da privatização, elas são todas elas internacionais, é isso? Principais? As principais são internacionais. E estão querendo privatizar a Eletrobras agora, que a gente não pode deixar de hipótese alguma. A privatização, por que eu falo que a privatização é ruim? Em tese, foi vendido para as pessoas que se privatizasse ia baratear a energia. O que ocorreu da privatização para cá foi um aumento de 175% acima da inflação, o custo da energia para a população. Ou seja, o que prometeram não entregaram. E a privatização favorece a saída, por que aumentou acima da inflação? A saída de capital em forma de dividendo para essas empresas. Em vez do dinheiro circular dentro do país, vai embora para o estrangeiro. Poxa vida, é uma falácia, então, o governo falar que vendendo a Eletrobras ele vai conseguir resolver o problema energético do país. Não, ele vai estar entregando o controle, a exploração desse serviço ao capital, geralmente estrangeiro, que vai oferir lucro. A estatal não precisa de lucro. Ela precisa de funcionalidade, né? E ter uma reserva para uma eventualidade. Assim como a privada também precisa, só que ela tem o diferencial que é o lucro. E esse lucro quem paga? Ou é o trabalhador com rebaixamento de direitos e benefícios, ou é a população com aumento de tarifas. Então, privatização é uma furada e a gente tem que combater as privatizações dos serviços essenciais. Há alguns setores que podem funcionar muito bem como privado. Agora, setor elétrico, saneamento,
Saúde. Se não houvesse o SUS na saúde, o que seria nessa Covid da população mais carente? Com certeza. Né? E o que me deixa intrigado é que muitas vezes essa pessoa mais simples é que fala, tem que privatizar mesmo. Porque não tem essa consciência. Tem que botar a mão na cabeça. E é importante. E eu até sugiro a todos que estão nos vendo, para aprofundar esse tema, entrar depois no site que vai estar aí embaixo, ou que quiser falar com o Chicão, vai ter aí os telefones para vocês aprofundarem esse tema que é muito importante. Se você está com dúvida no tema, vamos ter certeza do tema e com isso as informações corretas que o Chicão está nos passando. Nós temos mais alguns temas e o tempo é rápido, aqui é impressionante. Com o Chicão o tempo passa muito rápido, né? Perfeito. Vamos falar um pouco de terceirização, que foi Perfeito. talvez um tema também muito caro para vocês da área da eletricitários e que está sendo ainda, porque de muitos anos para cá, mudanças. Como é que você enxerga, como você trabalha, como você percebe a questão da terceirização? A terceirização é um câncer no seio da classe trabalhadora, Patá. Eu gosto de colocar dessa forma. Porque o desemprego é muito triste, né? A gente tem a discussão do emprego decente, desde 99 na OIT a gente discute o emprego decente, que o que é isso? Diminuição da desigualdade, né? E garantir todos os benefícios para uma pessoa ter uma vida digna. Só que o que a gente percebe? Tira o emprego da empresa, por exemplo, eu vou pegar o caso da Eletropaulo, que é uma concessionária que tem uma boa PLR, que tem um bom salário, tem um bom plano de saúde, tem excelentes benefícios, e a pessoa tem realmente um emprego decente ali, e com toda a dignidade. E é empurrado. Quando ele é demitido daqui, ele é empurrado para uma terceirizada. Nessa terceirizada, eu chamo de boca do jacaré. Né? Você tem um ângulo, um gráfico, que aqui embaixo está os salários e benefícios do terceirizado, aqui em cima da concessionária. A população, em vez de querer melhorar o que está aqui embaixo, quando fala tem que privatizar e acabar, ela está empurrando os de cima para baixo. E a terceirização é deprimente. Você vê um trabalhador que ganhava R$1.800, R$2.000, R$3.000, passar a ganhar R$1.000. É o salário mínimo, mais 30% da periculosidade e mais um ticket que nós lutamos muito para colocar na convenção, porque não tinha ticket, era marmita. E a cesta básica era um caixote com alguns alimentos dentro que nós transformamos agora num VA de R$240. Então, tem um bom benefício hoje na parte de alimentação, porque a gente gosta de prezar por isso, mas ainda o plano de saúde é precário, o salário é muito aquém da concessionária. Mas eu queria só fazer uma consideração que eu acho que é importante. Nós temos alguns sindicatos de terceirizados e que eles conseguiram superar muito, que é o caso do Aceio e Conservação, você deve conhecer o CIEMACO. Tem um trabalho extraordinário. Você sabe que a área esse sindicato está conseguindo conquistas maiores do que os próprios comerciários de São Paulo. E tem também do Genival, que tem algumas ações importantes. Em algumas áreas, como o caso dos eletricitários, e que foi, ao meu ver, acho que consequências tanto da privatização, junto com a terceirização, que causou um problema sério e que, com certeza, eu tenho certeza absoluta que o sindicato... ele luta também, os terceirizados também são representados por vocês. Sim, nós temos hoje em torno de 8.000 terceirizados. Que são todos... na nossa base de representação. E que, no primeiro momento, aconteceu o que você falou. Mas eu tenho certeza que... que nós estamos vivendo um momento grave, né? E essa pandemia, o que você enxerga, como nós podemos tratar no mundo sindical nessa pandemia? O que fazer para a gente superar a questão econômica grave, a questão dessas sinalizações de fascismo trazidas pelo Executivo Sim. e a questão da economia. Como é que você enxerga? Até para eu fechar um círculo de tudo que a gente vem falando aqui, a terceirização reduz o salário naturalmente, porque a empresa própria terceiriza para economizar, não é para gastar mais. Então ela empurra o trabalhador próprio para terceirizar, a sua massa de trabalhadores. Isso está ocorrendo hoje na Eletropaulo na leitura, Patá. Eles estão fazendo essa forçada de barra para a economia da concessionária, para aumentar o lucro. A Enel está empurrando as pessoas, como a Bandeirante empurra, como todas as empresas empurram. Então a luta é manter essa dignidade do trabalhador. Haja visto o que está acontecendo agora. As filas na porta da Caixa Econômica por conta dos R$600, que lamentavelmente o governo quer reduzir para R$300. Não pode. Tem que continuar nos R$600 até o final do ano. É uma luta de todas as centrais. Com certeza. Essa manutenção, por quê? Porque a população está empobrecida. Né? Não basta só o alimento de cada dia, ela precisa de mais. Né? Ela precisa de cultura, ela precisa de lazer, ela precisa de educação, precisa de ter a dignidade plena. Né?
Então a luta nossa no dia a dia, para superar inclusive a Covid, as pessoas têm que ter esclarecimento, têm que ter conhecimento. A gente vê as praias aí tendo que ser policiadas para as pessoas não irem na praia. Poxa, gente, bota a mão na consciência. Não podemos num momento desse a gente baixar a guarda, senão vai pegar a doença. Então, para a gente superar esse momento, nós temos que primeiro ter consciência do que está acontecendo, ter educação e qualificação para tratar os assuntos. Segundo, não permitir que oportunistas se apropriem do problema da Covid para ganhar mais. Que tem gente ficando mais rico no período da pandemia e nós temos que aqui elucidar isso. E não é tirando do trabalhador que esse cara vai ficar mais rico, porque o movimento sindical não vai permitir. Fizemos bons acordos, reconhecendo que empresas estão com dificuldade sim. Flexibilizamos nesse período empregos com menores ganhos, com menos benefícios temporariamente, sabendo que após a pandemia volta ao patamar anterior. Isso no movimento sindical vem ocorrendo com frequência, porque a gente está entendendo o momento, né? O custo está alto, os sindicatos estão pagando a conta também, o nosso sindicato manteve os funcionários, estamos pagando e estamos sofrendo as consequências dessa pandemia. Para superar, nós precisamos de solidariedade. Todo mundo compreender a dor do próximo e não querer de forma alguma tirar proveito disso e levar vantagem em cima de uma situação triste dessa. Nós estamos terminando, é uma pena, porque o conhecimento e a expertise desse nosso companheiro nos contagia. Muito bom, muito obrigado por ter vindo aqui. Agora, é fundamental que vocês vejam as convenções, os acordos coletivos feitos pelos sindicatos eletricitários, essa questão política colocada. Nós vamos participar de uma atividade junto à federação, porque além do presidente do sindicato, presidente não vai dar para a gente falar da federação, mas é uma federação muito importante. E é fundamental que a palavra última dita pelo Chicão, que nós temos que repetir sempre, solidariedade. Nós temos que ter, não é possível, e não permitir que tenha aquelas pessoas que vão ganhar na desgraça, infelizmente, do nosso país. Não é dessa forma, é com trabalho, é com respeito e principalmente com solidariedade. Então, eu agradeço muito, Chicão, a sua vinda aqui no programa Ideias em Debate. Agradeço muito a você, a sua fidelidade. Continue ligando no 21215972, visitando a nossa sede na Rua Formosa 99, no Vale do Agabaú, acessando o nosso site www.comerciales.org.br. Até o próximo programa. Os mais importantes temas que afetam o cidadão. A discussão de ideias de forma aprofundada. O debate sério que ajuda você a entender os problemas que acontecem no Brasil e no mundo. Há mais de 10 anos no ar, levando a informação até você. Ideias em Debate.